boas-vindas. Nós vamos falar sobre a amamentação e os impactos no sono do bebê, no sono e no desenvolvimento do bebê. Sejam todas bem-vindas aí. A gente sabe que tudo impacta no sono, tudo impacta no desenvolvimento do bebê e a amamentação não é fácil. Muita gente acha que o bebê nasce sabendo mamar e não nasce sabendo mamar. E muitas mamães, na verdade, a maioria quer amamentar, né? A maioria das mamães tem leite, quer amamentar, mas na hora H mesmo ali, por uma série de obstáculos que nós vamos falar aqui hoje, acaba às vezes não conseguindo. Isso acaba deixando a mãe frustrada, a mãe se culpa, né? E a culpa não é da mãe, né? A falta de apoio, a falta das orientações corretas. Então, hoje eu vou trazer aqui uma convidada muito especial, que é a titia Luciana Ulloa, que ela é fonoaudióloga, especializada em amamentação, especializada em língua presa, em distúrbios da amamentação também. E eu vou convidá-la aqui pra gente começar o bate-papo. Mas antes de chamar a titia Luciana, não sei se você tá aí já, titia Luciana, se tiver, fala um oi aí. Eu vou só dar um recado aqui, que hoje é a segunda aula da semana do sono e dia a dia do bebê. Eu vou falar não só de sono, mas de amamentação, desenvolvimento, sobre todas as rotinas no dia a dia para a mamãe conseguir ter um dia organizado e, inclusive, tempo de qualidade. Então, a primeira aula foi segunda-feira. Se você não assistiu, ainda dá tempo de assistir. Foi ao vivo, mas ela está salva. E hoje, às 8 da noite, vai ser a segunda aula. Então, eu espero você aqui. Aqui não, vai ser no YouTube, mas você tem que se inscrever. Quem não se inscreveu ainda, coloca eu quero. Vou até colocar aqui, ó. Bom dia com alegria, Geise. Eu vou até colocar aqui, ó. Digite eu quero. Se você não se inscreveu, tá? Se você se inscreveu, é só você ir lá e pegar o link e assistir a aula, tá? Digite eu quero. Eu vou fixar aqui esse comentário para você, para quem for entrando depois ver isso aí. Digita eu quero, fixar comentário. Para você participar, tá bom? Agora a titia Luciana Ulloa, deixa eu ver se ela está aqui. Convidar aqui, titia Luciana Ulloa. Jitse Pessoa tá aí também, Jitse Pessoa faz parte do nosso suporte humanizado, inclusive Jitse foi uma das primeiras alunas aí, desde o início a entrar no projeto. E a titia Luciana também faz parte do projeto. Aí, inclusive, depois da entrada dela, abrilhantou mais ainda a amamentação das mamães que fazem parte do projeto, tanto da vida do bebê quanto de sono. Deixa eu convidar, só você aceitar aí, pra gente começar aqui esse bate-papo nosso aqui, bacana. Isso aí, sejam todas bem-vindas aí, quem for entrando. Bom Bom dia! dia! Bom dia com alegria, tia Luciana, tá me Bom ouvindo? dia com alegria de Fabiano, bom dia com alegria, pessoal. Bacana, você tá me ouvindo direitinho, Tô tia te ouvindo Luciana? bem. E você? Te ouço bem também. Também? É um prazer falar com você aqui de novo. Eu estava falando um pouquinho antes de você entrar com as mamães, você deve ter ouvido aí, que depois que você entrou no projeto lá online, né, mudou totalmente assim, a visão, não só das mamães, mas a visão minha também em relação a muitos desafios da amamentação, né? Que eu já sabia que era difícil, mas quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vê as dificuldades das mamães aí e acabam, às vezes, caminhando para um desmame, na grande maioria das vezes, porque não que a mãe não queira, né? E a mãe se sente culpada, se sente frustrada, isso impacta também até no dia a dia da família. Mas eu vou deixar você se apresentar primeiro e para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Obrigado mais uma vez por você ter topado participar aí, por você fazer parte desse grande projeto. Bom dia a todo mundo. De Fabiano, eu quero agradecer mais uma vez o convite. É um prazer estar aqui com você para esse bate-papo. Espero que a nossa conversa possa trazer informações importantes para o pessoal que está acompanhando a gente, né? Eu sou fonoaudióloga, eu sou mãe do Miguel, que tem 12 anos, e do Lucas, que tem 6 anos. Minha área de atuação na fonoaudiologia sempre foi a motricidade orofacial, né? Que é essa parte muscular, assim, da boca, da língua, da face. Mas depois que eu fui mãe, eu falo que a amamentação, ela me tragou. Eu fui abduzida. Porque eu vivi, né, na minha vida pessoal, esses desafios da amamentação, que eu gosto de contar, que com o Miguel, meu primeiro filho,
Foi um processo muito difícil e eu não o amamentei como eu gostaria. Isso trouxe para mim um impacto muito grande, como você está falando, né? Assim, um sofrimento mesmo, pessoal. E depois, quando eu tive o Lucas, mais de 5 anos depois, eu revivi uma história diferente, né? Assim, eu pude, mesmo com os desafios que o Lucas nasceu prematuro, eu pude ter uma história de amamentação que para mim foi mais satisfatória. E depois eu trouxe isso com muita força para minha vida profissional, assim, porque eu fico me sentindo assim na obrigação de ajudar outras mães, né, a enfrentarem esses desafios, porque a gente acha que tudo é instinto, né, de Fabiano? É só a menina nascer, colocar ele para mamar que vai dar tudo certo. E quando isso não acontece, a gente se assusta e não sabe a quem recorrer, né? E ter participado do projeto aí com você, né? Estar participando é muito, traz uma alegria muito grande, porque a gente pode ajudar pessoas, levar orientações para pessoas de diversos lugares, né? Então, tem sido uma experiência muito positiva para mim, eu agradeço. Eu que agradeço sempre, as mamães que agradecem também. Mas é impressionante isso, né? Antes, acho que eu também tinha essa crença limitante de que a gente no online tem muita coisa que não dá para fazer no online. Realmente tem coisas que não, mas tem muita coisa que a gente achava que não dava para fazer. Por exemplo, você orientar uma amamentação, você orientar uma Pega, né? Posição. nossa, pois é. E as mães, às vezes, né, que fazem parte do projeto, que moram nos Estados Unidos, Europa inteira, que às vezes não consegue ter. Aqui no Brasil, você ainda vai, mesmo que a pessoa não tenha condições de contratar uma fono ou de ir numa consultora de amamentação, ela vai ali no posto de saúde, sempre tem alguém para orientar. Agora, fora, a pessoa fica literalmente perdida, né? E alguns lugares do Brasil também. E aí veio o online e você começou a ajudar as mães. Eu falei, meu Deus do céu, como que pode, né? Às vezes online ajuda mais do que o presencial em alguns casos, né? Então, e assim, eu vejo que eu ainda eu tenho 20 anos de pediatria, mas eu acho que eu ainda não cheguei numa conclusão certa do porquê isso acontece, né? As mães, quase 100% das mães na gestação, se você perguntar, quer amamentar no peito, ela quer amamentar. Quase 100% das mães tem leite, não é falta de leite, né? Os bebês precisam mamar e querem mamar. E a última pesquisa mostrou que na casa dos 50% acaba desmamando até o sexto mês, né? 50% só que consegue dar leite materno exclusivo até o sexto mês, que seria a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Por que que isso acontece, né? Eu acho que é uma somatória de problemas e uma somatória de coisas, e cada caso é um caso, mas eu vejo que a maioria das vezes é por também a romantização que existe em cima disso, né? Ah, é amamentada, tal, 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 tal. É muito bonito, é muito importante, mas a mãe tem que, na gestação, saber que vai ser difícil, porque ela É vê as outras muito difícil. amamentando, pois é, vê as outras amamentando, todo mundo, campanha, é amamentar, parece que é só pôr no peito. E depois vê que não é, ela começa a achar que o problema é só com ela, é eu que não consigo, né? Porque todo mundo consegue com facilidade, e não é assim, né? E buscar por alguém que realmente ajude, né? Que você chegou já numa conclusão do porquê disso? Eu não cheguei, não, Fabiana, mas eu tenho algumas hipóteses assim que eu acho que acontece. Primeiro, a gente não eu acho que a gente não sabe o que é normal, a mãe, né? Assim, o que é o normal? O que é o esperado para um recém-nascido? Então, o neném recém-nascido com o estômagozinho desse tamanho, né? Cabendo 5 ml de leite no dia que ele nasce, ele quer mamar toda hora, né? Nos primeiros dias. Aí alguém fala assim com a mãe: Olha, você não tá tendo leite, esse menino tá chorando de fome, né? Nossa senhora, olha aqui, ó. E seu peito ainda, ó, nem desceu leite. Ixi, vamos dar mamadeira para ele, porque ele tá chorando de fome. Começa por não saber o que é esperado, né? E nessa, eu falo que a amamentação, ela tem uma coisa muito interessante que é o time, né? Esses dias iniciais, eles são muito importantes para o processo todo depois. Então, outra coisa é romantizar mesmo, porque como eu fico falando, ouvindo falar que é lindo, que é maravilhoso, quando eu me vejo lá na peleja da amamentação, com o seio ferido,
com privação de sono, com o neném chorando, eu falo assim, olha, tem alguma coisa errada, porque para todo mundo é lindo, para mim é um caos, com a pituca na cabeça, assim, que não deu tempo nem de tomar banho. Então, eu acho que também tem uma questão cultural de não se falar abertamente, de Fabiano, dessas dificuldades. Porque quando a mãe vai, se prepara, mas sabe que vai ser difícil, ela também já está assimilando essas informações. Mas o motivo que eu acho que é o mais importante é a informação, acesso à informação, né? Eu tenho certeza aí na semana que você vai fazer, nos cursos que você oferece, nas lives, o tanto de informação que as pessoas recebem, isso já deixa um cenário que favorece mais esses desafios iniciais da amamentação, porque o tanto de informação, tanto de questão cultural, né, que a gente tem a respeito da amamentação é muito grande, né? Tem que tomar canjicão, tem que pôr não sei o que no mamilo para tratar a ferida, tem que escovar o peito no banho para o leite descer. Então, assim, são muitas questões culturais e que interferem no processo, né? Então, eu acho que se as mamães pegassem uma parte do dinheiro que gasta em enxoval com coisa que não precisa. Que a gente, quando a gente é mãe, a gente fica empolgado, principalmente mãe do primeiro filho, e gasta que é uma beleza, com um monte de coisa que a gente não vai usar. Mas se esse material, esse custo, né, fosse, em vez de comprar materiais diversos, fosse investido em formação, eu tenho certeza que isso traria muito mais benefício para a amamentação. Com certeza. Não só para a amamentação, mas para o sono, para o desenvolvimento do bebê. Inclusive, a amamentação impacta no sono, no desenvolvimento do bebê, né? A informação, teve uma mamãe que colocou, a informação salva, né? A Raíza colocou. Informação salva e é o melhor enxoval é o conhecimento, né? Às vezes a pessoa investe num berço, do melhor berço, no melhor não sei o quê, né? Não que tá errado isso. Mas às vezes investe num berço que não vai saber nem como colocar o bebê lá, porque às vezes não vai nunca usar, né? Investe em tudo quanto é apetrecho para amamentação ali, e suspensório para mama, e ordenhadeira, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e depois não consegue nem usar, porque acaba o bebê desmamando. Então, é investimento em informação e informar também a rede de apoio, porque a rede de apoio, para ela virar uma rede de palpiteiro, é assim, ó, é da noite pro dia. Aquela rede de apoio, eu vejo, né? Chega lá, às vezes, para consultar comigo, a mãe grávida. Ai, doutor, vai ser uma beleza. E aí, você tem rede de apoio? Tem, graças a Deus. A minha sogra vai ficar comigo o primeiro mês. A minha mãe também tá vindo lá da roça, vai ficar aqui comigo. Que beleza. Gente, eu tô muito feliz. Ai, meu Deus. Aí chega lá, terceira semana de vida da neném. Doutor, eu tô aguentando mais. Essa minha sogra, pelo amor de Deus, a minha mãe. Gente, a minha mãe dá palpite. Ela fala pra dar chá. Ela fala, meu Deus do céu, não tô aguentando. Não vejo a hora delas ir embora. Você Aí a mãe, mas por quê? Porque a rede de apoio, ela quer apoiar, ela quer fazer do jeito que foi feito quando ela era, né, mãe. E ela E fala, isso muda muito ao longo dos anos, né, ah, Fabiano? ah, Muitos, né? Pensa aí, uma mãe que tem 30 anos, né? A avó, né, no caso, foi mãe há 30 anos atrás. Então, assim, os cuidados eram muito diferentes. Na pediatria mudou muita coisa nesse período, né? sim, é, Colocava moeda no umbigo do menino, fumo, fazia... eram outras informações. É tanto verdade, Fabiano, que eu vou te contar uma coisa pessoal. Quando eu tive meu primeiro filho, ele teve alergia à proteína do leite de vaca e meu puerpério não foi fácil, não. Foi caótica. Minha amamentação estava caótica e minha mãe acampou na minha casa. Eu tive que mandar ela embora. Eu olhava pro meu marido, o meu marido tava com o olho, tipo assim, meu Deus, a minha mãe, o puerpério dela foi pior do que o meu. Eu que tava precisando ajudar. E ela tumultuava, porque ela ficava desorientada, ansiosa, querendo ajudar, meu neném chorando. Um dia eu falei assim, mãe, você pode ir embora hoje, tá? E ela, minha filha, quem vai te ajudar? Tadinha. A intenção é boa, né, Fabiano? A intenção é boa. Mas realmente, é, às vezes, o tanto de fala, de intervenção, tumultua. muito. Ah, nosso primeiro filho, há 13 anos atrás, nós fomos ganhar lá em Belo Horizonte. E aqui, assim, uma das melhores maternidades
de Minas tá aqui, né? E a gente trabalhava na maternidade, eu falei, vai ficar até chato a gente ganhar. Não, mas é porque minha mãe mora lá. Aí, o primeiro mês eu quero ficar lá, vai ser ótimo e tal. E aí, com uma semana de vida, a minha esposa falou assim: vambora. Nós pegamos 381 com 7 dias de vida do meu bebê. Mas tudo querendo ajudar, mas assim, esse colo você tá deixando. Esse colo deixa mal acostumado. Nossa, você vai dar banho nele hoje tá ventando. Sabe, assim, aquelas coisas. E isso acaba, por mais que seja, né, uma farsa, bobagem, o que tem? Releva isso. Mas a mãe já tá ali, né, com aquela alteração hormonal daqueles primeiros dias, né? E isso que você falou, essa informação, que se a mãe sabe que o colo não vicia, se a mãe sabe que o colo não deixa mal acostumado, que no início o volume do estômago do bebê é pequenininho, e ele vai mamar toda hora, e é normal, isso não é sinal que tem pouco leite. É normal o bebezinho perder peso nos primeiros dias, mas é uma perda, né, até ter certo ponto, é esperado, que tem que repesar. Isso a mãe vai se sentindo mais empoderada ali e fala, não, tá tudo bem, né? E a mãe não precisa estudar todo o compêndio de pediatria, saber tudo que vai acontecer com o bebê na vida toda, mas pelo menos saber aquilo que é esperado naquela semana, naquele mês. E aí depois inverte a situação, né? Porque é outra coisa que eu vejo que atrapalha muito as mães, e atrapalha no sono, e atrapalha no desenvolvimento. Chega ali para esse mesmo bebezinho que é normal na primeira semana mamar toda hora e tá tudo certo. Esse mesmo bebezinho às vezes chega ali com 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá mamando de hora em hora, dia e noite. Ah, tá tudo certo, é assim, tá ganhando peso? Nossa, se tiver ganhando peso, então é apego, né? E aí a mãe fala assim, meu Deus, como assim apego? Então quer dizer que eu não sirvo para ser mãe, não. Porque se o bebê tá mamando de hora em hora, e isso é um apego, então é um amor dele para mim. E eu não tô feliz com isso, né? Eu não tô feliz de ser mãe. Quantas vezes eu já ouvi? Eu não tô feliz sem amamentar. Não tá, eu queria um remédio para secar o leite. Já ouvi isso com uma mãe de bebê de 1 mês, de 2 meses, ganhando peso. Eu falei, pô, por que remédio para secar leite? Ah, doutor, eu não tô aguentando mais, ele mama de 40 minutos. Eu falei assim, mas como assim? Tá tudo desde que nasceu? Ah, desde que nasceu. E aí, você foi nos profissionais? Todo mundo fala que é normal. Eu falei, não tá normal isso. Tem alguma coisa acontecendo. Tem Sim. coisa acontecendo. Pode estar ganhando peso tanto que for, pode estar ganhando 1 quilo por mês. Vai estar mamando de hora em hora. Tem alguma coisa, exceto na primeira semana, por isso que você falou, né? Naqueles primeiros dias ali. Então, assim, a informação é importante para a mãe saber, não. Mesmo o profissional de saúde falando que tá tudo bem, eu sei que não tá tudo bem, então eu vou pegar uma outra opinião, vou buscar um especialista ali, vou buscar uma fonte para avaliar alguma coisa. Porque pode ter alguma coisa, mesmo a mãe tendo muito leite, mesmo o bebê ganhando peso, ele às vezes não tá conseguindo extrair o leite, São tá? duas coisas, né, Fabiano, que a gente precisa considerar dessa questão da amamentação. Uma parte, eu falo assim, a amamentação é sempre a mãe e o bebê, né? Assim, depende dos dois. Uma parte é a produção de leite materno. Tem casos que tem baixa produção? Tem casos, mas não é a maioria, né, Fabiano? A maioria das mulheres, ela vai produzir leite o suficiente para o bebê. É, a não ser mães que tiveram cirurgias com retirada de glândulas, né, mamárias, ou tem alguma doença metabólica, mas a grande maioria das mulheres não tem dificuldade na produção de leite. A outra parte é o neném ser capaz de extrair, de sugar o neném, tirar o leite da mama o suficiente. Aí que a gente vê a maior parte das dificuldades. Então, muitas vezes, a mãe fica achando que a dificuldade é dela. Por quê? Porque eu falo que eu vou ainda achar um bioengenheiro de Fabiano, me ajuda a achar, que vai desenvolver um adesivo, que eu vou colocar o adesivo assim na mama da mãe, e ele vai ser termossensível, sabe? É meu sonho. Aí eu dando a ideia aí, ó. Aí esse adesivo vai falar assim, ó, mamou 20 ml, mamou 30, mamou 40. Gente, quem descobriu um negócio Espero que desse? o Elon Musk esteja vendo o nosso live. Escuta aí, Elon Musk. Porque, veja, a grande insegurança da mãe é porque ela não vê o tanto de leite que sai da mama dela. Então, ela fica insegura de falar assim: não, será que saiu o suficiente? Será que ele mamou o suficiente? Porque quando eu coloco leite e dou numa colherinha, dou no copinho, dou na mamadeira, eu falo assim: olha, o neném mamou tantos. E a amamentação, ela tem esse desafio de você meio que confiar no corpo, né? Porque você não vai ver. Isso pode ser extremamente, deixar a mãe extremamente insegura nos primeiros dias, especialmente se ela tiver
escutando, né, opiniões, sugestões de que esse neném está com fome, que esse neném está chorando. Então, a grande maioria das dificuldades está no bebê sugar e tirar o leite da mama. Por quê, tio Fabiano? Porque ele é sonolento nos primeiros dias, não é? Porque ele não nasce. Gente, o neném, ele suga no útero. Suga o dedinho, suga o cordão umbilical. Mas ele nunca, parem para pensar comigo, ele nunca precisou coordenar a sucção com a deglutição, com a respiração. Ele só faz isso do dia que ele nasce. Então, ele está aprendendo a mamar. Ele não nasceu pronto, sabendo. Então, nos primeiros dias, ele põe a boca no mamar da mãe. Aí a gente tem que tirar a roupa do neném, mexer com o neném. Inclusive, uma dica: não deixa o neném mamando, embrulhando ele demais, tá, gente? Em manta, nada. Deixa ele acordadinho, com pouca roupa, para ele, até para você conseguir posicionar melhor no mamar, né? Para ele estar alerta. Depois ele vai ficando mais ativo, ele vai melhorando essa mamada. Por isso que o Fabiano está falando que se ele está mamando toda hora, à medida que o tempo passa, ele continua mamando de hora em hora, opa, isso é esperado só nos primeiros dias. Depois não é esperado, porque o estômago do neném vai crescendo e ele vai conseguindo armazenar leite, né, de Fabiano? Então ele vai dando espaçada na mamada. E isso é muito, muito importante para a rotina, para ele conseguir fazer cochilos, para a mãe conseguir descansar. E o que a gente sabe é que o descanso da mãe é muito importante para a produção de leite dela. Mais do que o canjicão, não é, tio Fabiano? Mais do que o canjicão e mais do que o mamar de hora em hora. Porque muita gente fala assim, não, mamar muito de noite é importante para produzir o leite. Sim, é importante nessa fase inicial, né? Mas chega num ponto que a exaustão da mãe é uma das causas de diminuir a produção do leite. A gente vê muito isso, né? Às vezes a mãe já está cansada e várias idas ali no pediatra para repesar e vai na fono e às vezes, né, descobre que tem uma língua presa e vai ao odonto pediatra e às vezes o problema inicial que era o bebê não conseguir sugar por uma língua presa, ou por um torcicolo, ou por alguma coisa. E inicialmente a mãe tinha muito leite, agora chega no ponto e resolveu o problema do torcicolo, ou resolveu o problema da língua presa, mas o bebê começa a não ganhar peso, porque a mãe às vezes já não está aguentando mais. Já chega. Então o ideal é a gente, quanto mais cedo, abrir o olho para algum problema na amamentação. E esse mesmo estômago que tem 5 ml, teve um pai que perguntou aí, 5 ml, ele, com 3 dias de vida, ele já está ali por volta de 20 ml, 15, 20 ml, olha como é que cresce rápido. Uma semana de vida já está 45, alguns casos 60, depende do tamanho do bebê, né? Lógico, um prematuro é muito menor que isso. E com um mês já está por volta de 90 ml. Ou seja, um bebê que chegou com um mês, que está com uma mamada efetiva, que está tudo bem na amamentação, igual a tia Luciana falou, a posição tá boa, a pega tá boa, o bebê não está muito enrolado, ele não. Inclusive, hoje à noite, na segunda aula da semana do sono e dia a dia do bebê, eu vou falar muito de amamentação, de posição e tal, né? Dessa questão da posição não só do bebê, mas da mãe também. A gente tem que preocupar com a mãe, né? Na hora da amamentação. Porque muita gente fica, tem que fazer isso na pega, mas esquece que tem uma mãe por trás daquela mama ali, né? Não é A mãe tem que estar com. só mama sozinha, né? Tem uma coluna. Tem uma coluna ali atrás, tem um bumbum ali que está sentado, às vezes num lugar que tá incomodado, tem uma perna que não está apoiada direito. Então, tudo isso impacta na amamentação, né? E então, assim, chegou com um mês ali. Então chega com um mês, tem que estar mamando de 3 em 3? Não, mas esse bebê já precisa estar aumentando o espaçamento, porque teoricamente o volume do estômago dele, um bebê que nasce num peso normal, aí 3,5 kg mais ou menos, ele vai chegar com um mês mais ou menos com um volume de estômago de 90 ml. Então, se ele consegue ter uma mamada efetiva, ele vai dar um espaço. Não necessariamente 3 horas, mas talvez 2 horas e meia, às vezes 3, tem hora que 2, e tá tudo certo. Agora, se não está havendo um aumento desse espaço, uma melhora desse espaço, é um sinal que tem que buscar, mesmo que o bebê esteja ganhando peso. Porque eu falo o seguinte, o bebê que mama 90 ml de 3 em 3 horas,
ele ganha peso igual o bebê que mama 30 ml de hora em hora. Só que o que mama 30 de hora em hora não dorme, ele não dorme, porque quando ele tá com sono, o bebezinho vai chegando em 40 minutos que ele tá acordadinho, já quer dormir. Quando ele tá chegando a hora de dormir, ele tá com fome de novo. E aí ele mama e começa a ficar irritado, porque ele não tá conseguindo dormir, ele tá com sono demais, não consegue mamar, ele tá com fome demais, não consegue dormir. Aí vai ficando aquele ciclo sem fim, de ficar só fica no peito, tira no peito, chora, volta pro peito, mama. Ah, mas tá ganhando peso, mamãe. Vai para casa tranquilo, pode ir embora com tranquilidade. Tá ganhando peso. Não tá ganhando peso, mas não tá saindo da mama. Tem alguma coisa. Se a gente não olhar isso, vai impactar no sono, né? Já tá impactando, né? Provavelmente. E vai impactar no desenvolvimento do bebê, vai impactar no emocional da mãe. O bebê é reflexo da mãe, é reflexo do meio ali que ele tá. Então vai virando E a, e a uma bola de neve. chance, tio Fabiano, desse bebê desmamar mais rápido é enorme, porque a mãe chega num limite muito rápido, né? Uhum. Porque a amamentação é cansativa. Então, assim, se passa semanas, passa meses, o neném tá mamando de hora em hora, a chance dela desmamar é precoce, é muito grande, porque a gente não aguenta. Então, eu sempre dou uma matemática que é assim, as perguntas que eu mais recebo no Instagram é assim, é, o meu neném mama muito rápido, eu acho que ele mama pouco. Quanto tempo, doutora, o meu neném precisa ficar no peito? Né? Essas são as perguntas mais frequentes. Eu sempre brinco de responder assim, ó. A matemática da amamentação é: o mais importante é o intervalo entre as mamadas. Ele tem que estar aumentando ao longo do tempo. À medida que o neném vai crescendo, o intervalo entre as mamadas tende a aumentar. Mas o tempo dele no peito, de Fabiano, tende a diminuir. Isso é uma amamentação que está dando certo. Entre uma mamada e outra, o tempo vai aumentando. Mas o tempo dele no mamar tende a ficar menor, porque o neném vai aprendendo a mamar. Então, quando a mãe fala assim, nossa, ô Lu, meu neném mama demais, ele fica o dia inteiro no meu mamar, eu falo, opa, não tá bom. Às vezes o tempo no peito não é um tempo, não deve ser um tempo muito longo, principalmente o nenenzinho maiorzinho. Porque se ele tá ficando muito tempo no peito, gente, e ele tá já um neném maior, significa que ele tá tendo dificuldade de extrair o leite. Por isso ele tá precisando voltar e permanecer no peito muito tempo. Quando o neném vai aprender a mamar, ele tende a tirar o leite rápido. Eu brinco assim, quando eu vou atender as famílias e vou atender online, eu falo assim: uma coisa o recém-nascido tomar água. Ele faz, pensa, né? Tomar, a gente tomando água, a gente dá golinho, é o recém-nascido. Golinho, golinho. Então eu vou gastar um tempão para tomar esse copo. Agora, quando eu tô lá para os meus 3 meses, eu vou fazendo uma analogia, a gente toma o gole de água assim, glute, 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 glute. É o que o neném recém-nascido faz na mama da mãe. Ele aprende a mamar com eficiência, então ele esvazia a mama rápido. Então, se o neném tá com 3, 4 meses e ele tá ficando no mamar o dia inteiro ainda, avaliem, procurem um profissional, investiguem, porque provavelmente ele está com dificuldade dessa extração. Então, eu falo que o que vocês têm que ver mais não é o tempo dele no mamar, é o intervalo entre as mamadas. Essa não pode diminuir. Esse é o tempo que tem que ir aumentando à medida que o neném cresce. É, fantástico. Então, assim, é o intervalo das mamadas, né? O ganho de peso com certeza também, mas não é só o ganho de peso. E a agilidade no tempo. Não que a mãe vai falar assim, não, só pode ficar 20 minutos mamando, vão sair da mama Não, agora. não é Não, mas isso. ele está precisando ficar muito tempo para conseguir ficar satisfeito, é um indício de que tem que ver. E outra coisa também, né, Luciano, que as pessoas normalizam muito, é a mãe sentir dor, né? Tá doendo demais, tá sangrando. Tem mãe que chega às vezes com o peito, bico do peito pendurado, fala, tá tudo bem, não tá tudo bem, né? É comum, até quando é esperado orienta para as mães, até quando é esperado doer? É a primeira semana, dói mesmo, os primeiros 10 dias, tem um prazo assim que fala assim, não, um mês já não era para estar sentindo dor, 15 dias, ou varia de pessoa para pessoa. Gente, a pele do mamilo, né, da mama é muito sensível, tá? Então, assim, não normalizem sentir dor na amamentação, e especialmente não normalizem sentir dor persistente.
Os primeiros 10 dias, tio Fabiano, pode ser um período que a mãe sente mais sensibilidade para amamentar. Por quê? Essa história, o neném fica muito tempo no mamar ainda porque ele está muito sonolento, então aquela pele acaba sofrendo muita tração, né? Assim, fica escoriada. Às vezes ele está aprendendo a fazer a pega, mas olha, tem lesão grave. Lesão, Fabiana, eu já vi mama assim que o mamilo tá socando, né? É assim, tá sangrando, lesão profunda. é, e persistiu mais de 10 dias, gente, isso não é normal. E o que as mães muitas vezes escutam é assim: não, vai passar, é normal, aguenta. Amamentar é sofrimento mesmo, gente, não é isso. Principal causa de desmame ainda é dor para amamentar. É a causa mais comum que leva a mãe a desistir da amamentação. Mas o que eu quero falar com vocês é que tem solução. Dor para amamentação pode ser algumas questões da mama, pode ser uma mastite, pode ser um ducto entupido, mas a grande maioria das vezes é a pega. É o jeito que o neném tá pegando. E vou explicar para vocês por que que dói. Porque o neném, o jeito certo dele mamar é com a língua. Ele põe a língua, imagina que é a mama, tá? Ele põe a língua bem à frente e ele pressiona a mama com a língua. Só que o neném que tem dificuldade de fazer isso, ele faz um padrão que a gente chama mordedor. Ele bate a gengivinha. E gengiva, gente, é osso coberto de pele. Mas você imagina uma gengivinha de um neném que passa várias horas por dia fazendo isso aqui no mamilo. Então, assim, não tem pele que aguente. Então, é muito dolorido mesmo. Então, a posição do corpo do neném, ajudar ele a fazer uma pega mais profunda, não mamar na pontinha. A pontinha do bico do mamar, ali não tem a glândula, ali só tem o ducto. A glândula fica lá atrás. Então, o bebê precisa fazer uma pega profunda para ele ter extração de leite mais fácil. Se ele pega só na pontinha, ele machuca muito o mamilo. Mas passou de 10 dias, você está com dor mamilar, ou antes disso, você está com lesão, procura uma avaliação especializada para te ajudar, porque não é, né, não é esperado isso. Uhum. Pois é, tem uma mamãe que perguntou aqui se os estalos durante a mamada significa que a pega está errada. Quais são os sinais de alerta assim que você poderia falar assim, não, esse bebê precisa ser avaliado por uma fono ou por uma profissional, né, uma consultora, alguém que entenda de amamentação. A dor, né, que você falou aí, mais de 10 dias. Mas assim, outros sinais de alerta, né? Dar arrotão alto depois da mamada, engasgar, estalar. Assim, até quando isso é esperado, eventualmente engasga mesmo, quando a mãe tem muita. Porque até isso tem normalização, né? Ah, tá dando arrotão, porque ele é mal educado, igual o pai. Eu falo, não, não é mal educado igual o pai. Ele é. Sobrou para o pai. Sobrou pro pai. Ah, tá estalando. Porque ele gostou tanto do leite que tá dando até picota. Aí ele tá engasgando, porque você tem leite demais. Então, assim, todo mundo tenta normalizar tudo, né? Não tá ganhando peso. Porque é magrinho, igual a avó, puxou alguém da família. Porque ele tá engatinhando, por isso que não ganha. Tem normalização pra tudo. E tudo. Outro dia até atendi um bebezinho, até fiz uma história. Sangue nas fezes. É normal, falaram que era normal. Eu falei, não é possível. Um profissional de saúde falar que é normal evacuar sangue, acabou, não precisa ter pediatra mais no mundo, não, para quê, né? Se tudo é normal, se evacuar sangue é normal, não precisa, o resto, abaixo disso, tudo é normal, crise convulsiva é normal, não existe mais nada que não. Então, assim, normaliza isso tudo. Mas quais os sinais de alerta que você poderia falar, assim? Inclusive hoje, nessa aula que eu vou fazer, eu vou explicar alguns sinais também de alerta, tá? Algumas coisas, mas você como especialista, assim, o que você acha que a mãe faz? Não, isso aqui, apesar do bebê tá ganhando peso, apesar que tá tudo certo, mas esse sinal aqui eu preciso levar para ver. Vou começar pela pega, tá, Fabiano? Neném que na hora de ir pro peito, ele prefere uma mama do que a outra. Ou ele tem mais dificuldade numa mama do que na outra. Isso ele não prefere, é porque ele tem dificuldade na outra. Então, às vezes, a mãe fala assim: não, esse lado eu coloco, ele mama bem. Mas na hora que eu vou pôr na outra mama, Lu, ele não sabe nem pegar. Então, ele põe o rostinho e fica.
É como se ele ficasse desorganizado. Ou então, eu sinto dor num lado, no outro, tudo bem, eu não sinto dor. Isso não é esperado. Então, quando a amamentação é muito diferente de um lado do que do outro, a gente tem que pensar em desconfortos que geralmente estão no pescocinho do neném, a dificuldade dele de virar o pescoço ou tensõezinhas no pescoço, porque ele precisa estar bem acopladinho, juntinho da mama. E numa mama ele vira para um lado, na outra mama ele vira para o outro. E às vezes, quando ele tem dificuldade de um lado, ele mama bem no mamar e não mama bem no outro. Então, eu acho que o primeiro sinal seria esse. Segundo sinal, neném estala o tempo inteiro na mamada. Ó, ele vai mamar, faz. Você escuta o ruído do estalinho. E aí, às vezes, eles falam mesmo, tá bicotando porque ele tá achando ótimo, tá mamando muito. Esse estalinho é um problema, por quê? Porque toda vez que ele estala, a linguinha dele perdeu o acoplamento no mamar da mãe. Aí, na hora que ele perde o acoplamento, ele engole ar, né? E aí, à medida que ele engole ar, o estômago dele, gente, vai ficando metade ar, metade leite. Mas o neném fica com a sensação que ele tá cheio, aí ele para de mamar. Tirou do mamar, ele dá um arroto igual a gente grande. E às vezes volta leite. Então, arroto forte e muito refluxo, né? Muito golfo. Não vou nem chamar de refluxo, muito golfo. Isso também. Neném golfa, gente? Golfa. Neném arrota? Arrota. Mas quando isso é muito intenso e associado a estalinho, significa que ele está engolindo muito ar na hora da mamada. Aí o que ele mamou sai naquele golfo, daqui a pouco ele quer mamar de novo. Então, isso é um problema. Às vezes o neném está com muitos gases, a mãe fala, nossa, ele geme, ele espreme o dia inteiro. Já dei tudo que é remédio. A gente escutou, a gente atendeu um paciente agora, né, de Fabiano, com essa história, né? Assim, tava tomando sei quantos remédios para cólica, para dor, o neném chorava o dia inteiro de mal-estar porque estava instalando sem parar na mamada, né? Então, estalo, golfo muito intenso, arroto muito forte. E esse neném, que pode até estar ganhando peso, gente, mas que a família tá falando, ele mama o dia inteiro, ele mama a noite inteira, ele fica só pendurado no mamar, na hora que tira do mamar chora, só dorme se tiver no mamar, ele não tá conseguindo fazer cochilo, geralmente é sinal de dificuldade de extração. Então, eu acho que esses seriam os sinais mais comuns, não só esses, né? E a dificuldade de ganho de peso. Aquele neném que está ganhando um pouquinho por dia, por mês, e todo mundo está falando, não preocupa com peso. Esse neném, ele não está alimentado o suficiente. É claro que não é só o peso, mas o peso também é um parâmetro importante nessas primeiras semanas de vida, nos primeiros meses de vida. Então, é importante que ele mame o suficiente para que ele ganhe peso adequadamente. Então, esses sinais eu acho que são sinais de alerta. Dificuldade de ganho de peso, neném que ganha peso, mas mama, igual telecena de hora em hora, arroto, golfo muito intenso, dor para amamentar, estalinho e preferência por mama. Eu acho que são 7 sinais aí muito frequentes. Você falando aí, tá vindo a história de vários pacientes aqui na minha cabeça, mas um especificamente que me marcou, você falou aí das regurgitações aí, foi uma mamãe, até nem era paciente do consultório, ela entrou no projeto do sono, porque o bebê não dormia, né? Não dormia, não dormia, não dormia. Aí, na primeira live, ela falou assim, doutor, meu neném é cheio de problema. Eu falei assim, nossa, cheio de problema, tadinho, né? 3 meses. Ele tem alergia à proteína do leite de vaca. Eu tô dando peito e já cortei tudo da minha alimentação. Já tem quase 2 meses e não melhora. Mas eu falei, qual é o sintoma? Aí ele fica empazinado depois que mama e fica golfando também. Eu cortei tudo. Ele tá tomando domperidona, que é um remédio para refluxo, que a gente evita porque dá muito efeito colateral. Tá tomando Losec, que é um omeprazol. Tá tomando, eu não sei se você tá tomando sucrafilo também. Eu lembro que tá tomando 3 remédios. É, ele tava também complementando com fórmula, tá tomando Neokate, uma fórmula caríssima. E assim, tô fazendo de tudo. Tô tomando remédio colídeos, colídeos não sei o que, calma, um monte de coisa. Ela mostrou, ela mandou uma foto, assim, tinha todos os remédios ocupou a mesa, assim, de tanto remédio e o bebê não melhorava. E assim, ele não dorme, né? Não dorme, mama o tempo todo, toda hora.
e mama e golfe e tal. Final das contas, essa mãe acho que foi até para você, foi você que fechou o diagnóstico mesmo. Era língua presa. O bebê engolia ar, ficava empazinado, rotava alto, aí todo mundo, isso é queimação, entra com isso, é refluxo, deve ser alergia à proteína. Ela tinha 3 meses de vida, tinha 2 meses que a mãe não comia nada de leite, proteína, era língua, não Sofrimento, hein? tinha nada de. Não tinha, ela falou assim: ele tem um monte de problema. Eu falei, não tem problema nenhum, seu bebê. Ele parou com todos os remédios, né? Depois. Mas assim, não estou falando que todos os problemas são língua presa, mas assim, a gente precisa olhar o básico, olhar o básico, 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 básico. Porque se o básico não for olhado, né? O feijão com arroz, né? Às vezes a pessoa quer fazer um risoto, mas não sabe fazer nenhum feijão com arroz. Dá para fazer o risoto também? Às vezes dá, né? Mas assim, a gente tem caminhado do básico para o mais complicado, né? Ontem atendi uma criança também, assim, que foi ontem ou anteontem, que tá assim, um problema de sono, tá tomando até remédio tarja preta para dormir, e foi um monte de profissional, e assim, depois que eu avaliei, eu falei assim, meu Deus, é o básico que não foi visto. Nesse caso não era, não tinha nada a ver com língua presa, mas assim, o básico não é visto. Se a gente não olha o mais importante, que é o básico, né? A pessoa está preocupada com a cereja do bolo, mas o bolo está recheado com lama, né? Então não vai adiantar essa cereja estar bonita ali em cima. Então a gente precisa olhar o bebê como um todo, mas assim, entender o que é normal, o que não é normal. Isso a E, mãe e, precisa e, entender, sa- a família, né? e sabe que, Fabiano, não é todo profissional que sabe avaliar a amamentação, porque a amamentação ela é complexa, né? Então, às vezes, a pessoa vai numa consulta, vai num outro profissional, mas de fato ela não foi avaliada no básico, que é assim, olha, tá mamando bem, ou a pega tá ok, ou a posição que esse neném tá ok, ou fez uma avaliação da boquinha do neném, né? Hoje a gente tem um protocolo de avaliação que chama teste da linguinha, porque um dos problemas, né, gente, da amamentação, que pode causar dificuldades na amamentação, é a linguinha presa. Mas isso é lei no Brasil desde 2014, eu vou dizer, recente, né? Nós estamos falando aí de 10 anos da lei. Igual a gente tem teste da orelhinha, teste do pezinho, a teste da linguinha, ela deveria ser feita por todo recém-nascido ao nascimento. Por quê? Porque a gente tem uma membrana aqui na língua, que é essa aqui, ó, que a gente chama de freio lingual, que em alguns casos ela está muito na frente. E ela não deixa a linguinha fazer o movimento adequado para mamar. Então, isso restringe a elevação da língua e faz com que o neném tenha dificuldade de mamar. Aí tem gente que fala assim com a gente: mas esse negócio de língua virou moda, isso não existe. Eu não sei, é porque agora todo mundo tem língua presa. Na verdade, gente, sempre teve uma prevalência grande, só que não tinha diagnóstico. Então, quando a mãe tinha dificuldade para amamentar, o que acontecia de Fabiano? Desmamava, sem ninguém saber exatamente por quê, né? Porque como não era avaliado, não era diagnosticado. Então, logo entrava no desmame. Hoje, os índices de aleitamento materno do Brasil, né? Graças a Deus, embora ainda sejam muito menores do que a gente gostaria, eles vão aumentando. E eles vão inclusive comparado com outros países, a gente tem um índice de aleitamento materno bom, né? E uma das coisas é porque o Brasil é pioneiro. A fonoaudióloga que criou esse protocolo, teste da linguinha, ela é Roberta Martinelli. E ela hoje é referência para o mundo inteiro na avaliação de freno lingual, né? Então, assim, a gente, graças a Deus, nesses quesitos de cuidado materno infantil, de amamentação, o Brasil tem uma prática boa, né? Então, assim, falar porque não tinha esse negócio de freio. Tinha, mas a gente não avaliava, porque não tinha como avaliar isso. Mas hoje, Fabiano sabe, porque a gente acaba atendendo, né, muitas famílias juntos, quando faz o diagnóstico, né, Fabiano, e faz a intervenção, é uma virada de página para a vida da família, né? Uhum. E às vezes a família está procurando solução tão mais complexa, né? E isso é muito importante a gente ter o diagnóstico, porque eles estão perguntando aqui
quando fazer o procedimento, né? Assim que descobrir, gente. É bebezinho mesmo. Quanto antes descobrir e fizer o procedimento, melhor. Melhor. E fazer o procedimento, assim como todo profissional, né? Mas tem que ser com um profissional que entenda também de fazer, não é um piquezinho, né? Porque faz, tá vendo? Um monte de gente faz e não adianta. Porque não é um piquezinho, é uma cirurgia. É uma cirurgia, não é um piquezinho que faz ali, faz, nem sangrou, nem anestesiou, opa, não foi feito. Não foi feito. Outra coisa. Isso, a quantidade de vezes que eu já vi isso. O próprio pediatra fez no consultório. Eu falei assim, no pediatra? Aí pegou a tesourinha. Eu falei, não é assim, não pode ser assim, dá vontade de chorar. Foi feito na maternidade ainda, mas teve acompanhamento com fono depois? Não, outra coisa, tem que ter um acompanhamento pós-operatório. Porque senão não adianta, não adianta. Aí é judiar do bebê à toa, né? Então tem que. Então, assim, fez a cirurgia, funcionou. Fez a cirurgia, não funcionou. Existem cirurgiões e cirurgiões, existem pós-operatórios e pós-operatórios. Então, isso também impacta demais, né? E não é todo Demais. caso que precisa operar também, né? Assim, tem que acompanhar, né? A E, fono. e nem todo problema de aumentação é o freno, né, de Fabiano? Porque às vezes a mãe fala assim, não, tô dificuldade de aumentar, vou levar para operar a língua. Não é assim, né, gente? Assim, é o profissional que vai fazer o diagnóstico se é necessário ou não. Existem várias outras questões da amamentação. Por exemplo, às vezes o neném tem só tensões na boquinha, dificuldade de fazer a pega. E aí ele não precisa do procedimento. Mas eu só quero explicar para vocês, assim, que o que a gente vem vendo do aumento da prevalência do freno, na verdade, não é aumento da prevalência, é, na verdade, aumento, oportunidade de diagnóstico que antes não se tinha. E hoje, quando a gente faz o diagnóstico correto, faz a intervenção e faz o acompanhamento no pós, que ele é muito importante, tão importante quanto a cirurgia, a gente vê que essas dificuldades de amamentação, elas tendem a evoluir positivamente muito rápido, né? E isso a gente vê no nosso dia a dia, né, Fabiana? Tanto com as famílias do projeto, que a gente acompanha online, quanto as famílias que a gente acompanha presencialmente aqui. Fantástico, fantástico, titia Luciana. Hoje à noite, quem não se inscreveu ainda, hoje à noite é a segunda aula da semana do sono e dia a dia do bebê. Hoje eu vou falar muito de amamentação, vou falar do que é esperado para você entender. Leva a rede de apoio, né? Para a rede de apoio não virar rede palpiteira. É só você colocar eu quero aqui e você vai receber o link para se inscrever, quem não se inscreveu. E aí você já aproveita e assista a aula 1, que foi segunda, e hoje vai ser a aula 2, 8 da noite ao vivo. Eu vou falar de amamentação, do que é esperado em relação a isso que a gente acabou de falar aqui, mas também em relação a mamadas. O bebezinho de 1 mês, quantas vezes é esperado mamar na madrugada? Uma média. Quantas vezes o bebê de 3 meses, 5 meses, para você saber se o seu está dentro do padrão. É lógico que não existe uma tabela para você falar assim, o meu não está encaixando aqui, não. Mas assim, é para você ter ideia, né? Aproximadamente, ela tá batendo, não tá? Para a gente buscar por ajuda também. E sobre ganho de peso, sobre como saber se o leite está sustentando, né? Que as mães querem saber isso. E realmente o uso de fórmula, como? Porque eu também tenho que orientar isso, Sim. porque parece que não existe fórmula no mundo, né? Os profissionais, não, leite materno, leite materno. E a mãe que está precisando da fórmula? Como ela não tem orientação. E eu vejo, inclusive, teve um paciente meu que foi parar na UTI, que ela pegou, precisou dar o NAN depois que ela veio para mim, não era paciente meu antes. Ela foi dar o NAN, o Aptamil, sei lá, e pegou na lata e falou assim, vamos ver aqui, opa, 120 ml de luz, 120 ml de água em 4 medidas de leite. Puf, tacou no menino. E o menino estava nessa primeira semana de vida que não cabia 5 ml no estômago. Foi leite até no cérebro do menino. Então, assim, a mãe precisa de uma orientação. Quando precisar da fórmula, como dar a fórmula, a melhor forma de dar a fórmula para continuar a amamentação. Então, eu vou falar muito sobre isso também. E também sobre sono, sobre os pilares principais do sono. Então, hoje, às 8 da noite. Coloca eu quero aqui. E no final dessa semana, eu vou abrir vagas para o projeto, que é o projeto online, que tem o meu acompanhamento, tem também a tia Luciana Ulloa brilhantando lá nas oficinas com especialistas, né? Não só a Luciana Ulloa, tem a nutricionista, que é a tia Daiane, nutricionista infantil, tem a tia Cacá, que é fisioterapeuta infantil, tem a psicóloga infantil, a tia Jaqueline, inclusive meus filhos estão lá na tia Jaqueline agora, e a Poliana, que é psicóloga de mães, uma série de profissionais que ajudam na amamentação, no sono, no desenvolvimento do bebê. E aí esse projeto é um projeto que eu vou abrir vagas no final da semana, tá bom? Mas
Quem me quem me dera, tio Fabiano, se quando eu fui mãe, né, anos atrás, você já tivesse esse projeto. Oh, meu Deus! Ô, gente, não deixe de participar, porque agrega muito. Eu falo assim, é um plantão, né, tio Fabiano? Pois É é. um plantão. Eu vou aqui, ó. Vou começar aqui, ó. Eu vou começar o encontro com as alunas aqui, ó. Já tô aqui, ó. Eu vou até virar a câmera aqui para mostrar. A gente já tá ali no. Ah, eu não sei como é que vira a câmera. Tem Tô uma parecendo setinha aí em cima, não tem não? virar Que aqui botou mesmo, ó. lá. Ah lá, ah Gigiséia, lá. aqui, ó, do suporte aqui esperando. Dá tchau aí, Gigiséia. Tá Ei, aqui, ó. gente, séria. Tá Olha, aqui. gente, além, né, Vamos Fabiano, das ao vivo com informações. as alunas. Além das informações que você traz, tem a troca entre eles, que eu fico assim, é, encantada. Uma família ajudando a outra, uma mãe ajudando a outra, né? Assim, estão ali no grupo, trocando experiência. Então, gente, olha, quem tiver oportunidade, tem as aulas gratuitas, né? Que eu acho que são muito, muito, muito informativas, muito ricas. Hoje a internet ela é um lugar assim com muita informação, às vezes a gente fica até perdido, né, Fabiano? Porque tem informação de todo jeito. Então a gente tem que procurar as fontes que são fontes boas de informação. E Fabiano, além de ter um olhar muito, muito criterioso, muito cuidadoso com o bebê, o que me encanta, Fabiano, na sua abordagem é o cuidado com a família, com a mãe. Porque a mãe, se ela tiver mal, gente, não tem nada que vai dar certo. Não tem bebê que vai ficar bem, não vai ter amamentação, não vai ter sono, que vai funcionar, porque a mãe, ela não pode ser o segundo plano no maternar, né? Ela também tem que ser cuidada e muitas vezes ela está só cuidando e ninguém está olhando para ela, nem ouvindo ela. Então eu acho que esse é um cuidado que o Fabiano traz muito forte nas abordagens dele e eu acho que é fundamental ver o bebê, mas ver e respeitar as falas e os desejos da mãe. Então, se vocês tiverem a oportunidade de participar do projeto, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Bacana. E é isso aí. A gente traz as informações para que dê tudo certo na amamentação, né? Mas se por algum motivo não der, você continua sendo a melhor mãe do mundo para o seu bebê, independente se você está dando peito, se você está dando mamadeira. Não é isso que vai mudar a relação de mãe para filho, né? A gente tem que batalhar pelo aleitamento e se não der, bola para frente, vida que segue. Você não é menos mãe porque nasceu de cesárea, você queria parto normal. Você não é menos mãe porque deu uma madeira. Isso aí, ó, releva e vai pra frente e tudo certo. Seu bebê precisa de você bem. Se você não estiver bem, o seu bebê não fica bem. Então, cuide de você, faça uma atividade física. Busque por melhora da autoestima, porque isso vai impactar no seu bebê. Eu sempre falo isso. É isso mesmo. Bacana. Mandar um abraço aqui ao doutor Ronald Picada, que está aí assistindo, pediatra lá de Manhuaçu. A doutora Bruna também, pediatra. Tem muitos pediatras participando aqui. Obrigado. Ó, tio Luciano, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Fico emocionado de conversar com você e principalmente saber que você faz parte desse projeto aí fantástico. Obrigado mesmo. Tirou um momento aqui no pleno feriado aqui para levar informação para as mamães. Obrigado e obrigado a todas as mamães, papais, vovós que participaram aqui, pediatras também. E eu fico muito agradecido, tá bom? Eu que agradeço o convite, o prazer falar com você, de Fabiano, falar desse assunto que eu adoro conversar. E quero deixar um desejo aí de um ótimo feriado para as mamães, para os papais, vovós que estão aqui. E precisando, estou à disposição para a gente bater papo sobre amamentação. Beijo para vocês e um Tá. bom descanso. Beijo para você. Obrigado, tia Luciana. Tchau.